Olá pessoal, tudo bem? Professor Caio Silva aqui. A aula de hoje é sobre a carta solar. Tá? Então eu vou começar a apresentação inicialmente conceituando a ferramenta carta solar e em seguida utilizando a ferramenta solar para a gente tentar entender como eu represento os ângulos de sombreamento e aí eu consigo projetar elementos de sombreamento para edifícios, né, nas fachadas do edifício. Tá? Então eu vou começar a compartilhar minha tela. Essa aula é uma aula baseada na aula do professor Ederson Teixeira. Tá? Opa! Então, tá aqui. Vocês devem estar vendo minha tela agora. Então, a aula da carta solar, na verdade, é uma aula para explicar como funciona o sistema de sombreamento e de proteção solar, tá? Utilizando proteções horizontais, verticais e proteções mistas. Então, quando eu penso em sombreamento, no modernismo aqui em Brasília, né, muitas vezes a gente associa o sombreamento à marquise, né, mas o sombreamento também vem do beiral, né, o beiral de telha tradicional. Então, qualquer elemento que projete sombra na fachada, esse elemento é um elemento de proteção solar, tá? Ou de controle solar. Alguns pesquisadores não gostam do termo proteção solar, é como se estivesse achando o sol o inimigo, né? Vou proteger do sol. Mas, na verdade, a gente sabe que é o controle do sol, porque tem vários horários do dia em que a radiação solar direta não é nada benéfica, e a gente sabe disso por conta da arquitetura que se aquece, né? Por conta do edifício que se aquece, vai depender muito de energia para voltar ao estado de conforto térmico. Então, quando eu falo de proteção solar, para cá, eu estou falando de proteção solar, sobretudo externa. Tá? Nessa imagem esquemática, você vê aí vários tipos de proteções solares. Né? Aí eu tenho a própria fachada, a proteção solar externa como essa pequena marquise de concreto. Lá dentro você consegue ver uma cortina amarela, que é uma proteção solar interna, e o vidro fechando a janela, as dimensões aí dessa parede e a orientação. São várias formas de classificar e de entender como funciona esse esquema: proteção solar, fachada, vidro, né, e, no caso, uma cortina interna. Tá? Bem, então, de maneira geral, eu posso conceituar e classificar as proteções solares em proteções internas e externas. Acontece que as internas, como as cortinas e persianas, elas são proteções solares, como eu poderia dizer, secundárias, uma vez que o sol, a radiação solar, já penetrou o edifício. Quando a radiação solar direta ela atravessa o vidro da janela ou atravessa a abertura criada para ventilação e para iluminação, o brise, a persiana e a cortina, elas só evitam um excesso de ofuscamento, um excesso de radiação solar direta internamente. Mas o calor já entrou no ambiente. Então, a classificação das proteções solares externas são as mais importantes, porque as externas evitam que a radiação solar penetre no ambiente. Então, a radiação solar externa é aquela que bloqueia a radiação solar, tá? Reduzindo a incidência da luz direta e da radiação solar. Agora, muitas vezes, um excesso de sombreamento externo também evita que o ambiente seja iluminado. Então, a gente tem que ponderar, daí a importância de aprender ferramentas que calculem exatamente a quantidade de sombra que você precisa a partir da sua demanda de sol e da sua orientação solar. Tá? Bem, avançando mais um pouco, eu queria mostrar para vocês aí como funcionam esses dois tipos de classificação, né? de proteção. Desculpa. A proteção solar interna funciona assim. A radiação solar já penetrou, como o desenho esquemático aqui está indicando, e aí você tem toda uma profusão e uma reirradiação do calor já no ambiente interno. Quando a proteção solar é externa, eu consigo evitar grande parte da radiação solar. Então percebam que o esquema está indicando isso. A eficiência de proteção solar, a eficiência da proteção externa, ela é muito maior do que a proteção interna. Tá? Não estou falando para vocês deixarem de usar brises e cortinas. Tá? Na verdade, tudo isso tem a ver com a orientação, a demanda do usuário, mas eu estou falando da eficiência para reduzir a carga térmica da fachada. Então, a eficiência para reduzir a carga térmica da fachada se dá quando eu uso a proteção solar externa. Ok? Então, essa introdução é importante para que a gente comece a entender o papel do programa solar. Tá? Não vou direto ao ponto, para vocês entenderem de verdade como é que eu uso esse elemento. Tá. Então eu posso classificar também esse sistema de proteção solar como elementos móveis e elementos fixos. Tá? As proteções móveis são aquelas que eu posso alterar o ângulo ou alterar o sentido de sombra.
né? Alguns brizes são automatizados, inclusive, quem utiliza o ICC, né? A nossa FAO e o ICC, tem vários brizes de alumínio que são móveis, eu posso alterar o ângulo de incidência, o ângulo de proteção, e tem as proteções fixas. Também dando exemplo do ICC, a proteção fixa é os marcadores de fachada, que funcionam como os elementos verticais de sombreamento, eles são fixos, eu não posso alterar. A BCE também, a nossa biblioteca da UNB, tem elementos de sombreadores gigantescos fixos, eu não posso alterar. Mas outros elementos, como os brises verticais, os brises horizontais do ICC, eles são proteções móveis, eu posso alterar o seu ângulo e muitas vezes são mais eficientes. Outro exemplo de proteção solar fixa são as prateleiras de luz, mas isso é assunto para outra aula. Bem, então avançando, a gente tem mais um tipo de classificação, que é a proteção horizontal, né? Muitas vezes ela é classificada, ela é muito fácil de encontrar na arquitetura tradicional, porque eu utilizo o telhado, né, com os beirais. Essa é uma proteção tradicionalmente horizontal. A proteção vertical é uma proteção bastante simples, porque ela é marcada verticalmente na fachada, né? O ICC tem essa marcação muito clara de proteções verticais. Nem sempre a proteção vertical ela é colocada no edifício por um propósito de gerar sombra. Mas, às vezes, por exemplo, uma caixa de escada no edifício, quando a caixa de escada ela é sobressalente a fachada, ela, como os ministérios da esplanada, né? Algumas caixas de escada dos edifícios do ministério, elas são soltas da fachada. Esse elemento vertical cria uma sombra vertical, tá? Então é importante perceber isso. E a proteção mista clássica é o cobogó. O cobogó, tijolo furado, né? O elemento cobogó, ele tem ao mesmo tempo uma proteção horizontal, porque o cobogó tem esse elemento superior, e tem também ao mesmo tempo uma proteção vertical, porque o cobogó tem os elementos laterais. Então, quando eu tenho um elemento quadrado, ao mesmo tempo esse elemento ele é proteção horizontal e ele é proteção vertical. Nesse caso, eu vou classificar como elemento de proteção mista, tá? Elemento misto. Bem, avançando como classificação, eu ainda tenho um conceito bem interessante, que é a proteção infinita e a proteção finita. A proteção infinita é quando esse comprimento ele é muito além da largura da proteção. A gente sabe que não existe esse termo, né, o infinito, não é número, né? Então, eu tenho como, por exemplo, uma janela muito pequena e um grande beiral que ultrapassa muito, vai muito além dos limites da janela. Esse beiral que avança muito os limites da janela, ele pode ser classificado como uma proteção do tipo infinita. Já a proteção do tipo finita é quando eu tenho um elemento de sombreamento que ele é justaposto ao tamanho da janela, tá? O mesmo comprimento. Daí eu tenho uma limitação porque o sol também pode invadir o ambiente de maneira diagonal, né? Na lateral. Então, certamente as proteções infinitas, elas são muito mais seguras e protegem o ambiente da radiação solar direta ao longo do ano inteiro, porque vocês sabem, a partir da época do ano, a partir da estação, né, a partir do mês, eu tenho uma incidência solar vindo de ângulos diferentes. Daí daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor essas diferenças, tá? Mas enfim, então qual a importância de analisar as proteções solares? Então a gente vai começar agora. Essa aula foi só uma introdução, né, bem rápida, essa primeira parte da aula, para que vocês entendam agora qual a importância de analisar as proteções solares. Então a gente vai entrar agora no programa solar, tá bom? Até mais.